Povo Maranata, bom dia, 7 horas da manhã. Acordei com a voz de Deus falando na minha mente. Pregue sobre Belsazar. Então, embora eu tenha tido outras instruções na madrugada, eu vou passando para vocês aos poucos. Essa muito me chamou a atenção em função da ordem imperativa de Deus, meu Senhor. Todos sabem que eu tenho um compromisso com o reino de Deus. Me comprometi, me ofereci a ser um de quem Deus pode contar para estar com a mão no arado, cavando a terra para plantar a semente. E não só plantar, mas adubar, ver crescer, podar, até chegar ao ponto de darem frutos e frutos com abundância para a colheita de Deus. E o Senhor tem me honrado, me dando a condição necessária de trabalhar na sua colheita. Então tem de forma íntima, me trago aquilo que é necessário para que vocês cresçam e germinem e frutifiquem, caso queiram. Então, segundo a sua orientação, segundo o que me falara agora pela manhã, aquilo que eu recebi do Senhor, eu os passarei. Belsazar, que também pode ser chamado de Baltazar. Diga-se de passagem, Baltazar faz parte daqueles 3 reis magos que veio do Oriente. Muito provavelmente lá da antiga Babilônia, hoje o Iraque. Belsazar ou Baltazar, você pode estar falando Belsazar na língua babilônica e Baltazar para a transliteração em aramaico, que significa Bel, proteja o rei. Esse nome Belsazar significa Bel, proteja o rei. Belsazar era filho de Nitócles e Nabonido, que por consequência era neto de Nabucodonosor. Para muitos, ele foi o último rei da Babilônia. Ele era o filho mais velho de Nabonido. Mas nas descobertas recentes, lá na Babilônia, no Iraque, por arqueólogos escavando e achando a biblioteca babilônica intacta, a lista de reis da Babilônia, que é chamada lista de reis de Uruk, não menciona Belsazar como rei da Babilônia. Após Nabonido, a gente encontra Ciro sendo o sucessor de Nabonido, que reinou por 17 anos. O rei Ciro, cuja qual Deus profetizara seu nome 100 anos antes dele ter nascido. E tu, Ciro, meu servo. Deus usou Isaías para profetizar sobre o nascimento deste homem que livraria o seu povo
do cativeiro babilônico. E Nabonido teve esse filho chamado Belsazar. Porém, esse filho foi tão perverso, tão nefasto, tão profano, que seu nome não ficou na história, nem mesmo dos babilônicos. Deus apagou seu nome na lista daqueles que tiveram seu ego massageado por ter sido rei na terra. De natureza que eu posso te dizer que temos muito que aprender com Belsazar nos dias de hoje. Sim, não foi à toa que Deus falou no pé do meu ouvido, na mente, para meditarmos nesse cidadão que não chegou a ser listado como rei na Babilônia, embora pudesse até ser, à vista dos outros, o rei sucessor de Nabonido, porque ele governava, e ele morreu em decorrência da invasão da cidade da Babilônia pelos medos e pelos persas, sob o comando de Ciro, no ano 539. Belsazar foi mencionado pela primeira vez na narrativa bíblica, no capítulo 5 do livro de Daniel. Antes de tudo, é importante que não se confunda o nome Belsazar com Beltesazar, pois Beltesazar foi o nome babilônico dado ao profeta Daniel pelo príncipe dos eunucos da Babilônia. E isso consta em Daniel, capítulo 1, verso 7. Daniel foi conhecido como Beltesazar. O nome Belsazar significa Bel protege o rei. Bel tem protegido o reinado. Belsazar significa isso. Bel protege o rei, ou Bel tem protegido o reinado. Bel era um título utilizado na Mesopotâmia para designar diversas divindades. Versão grega do Antigo Testamento, o nome desse governante aparece como Baltazar. Presta bem atenção. Algumas pessoas possuem essa dúvida de Belsazar ser filho de Nabucodonosor, pelo fato do texto bíblico designá-lo como sendo filho do rei Nabucodonosor. Na frase, Nabucodonosor, seu pai, instado em Daniel, capítulo 5, verso 2. O que acontece é que na narrativa bíblica é comum o uso da palavra filho com o significado de descendente, ou seja, em muitas passagens bíblicas, onde se lê que A era pai de fulano, de cicrano, A era pai de B. Na verdade, está sendo dito que A era ancestral de B, como foi o caso aqui
de Belsazar, ancestral de Nabucodonosor, porém filho de Nabonido, que se casou com Nitocles, filha de Nabucodonosor. A Bíblia prioriza os personagens que tiveram papel relevante para a história que foi registrada. E isso ocorre com frequência, quando o propósito é revelar uma linhagem através de uma genealogia simples e objetiva. Além disso, a palavra filho, na antiguidade, era comumente utilizada para se referir ao sucessor do mesmo ofício, sem ao menos ser necessário uma ligação realmente sanguínea, como é o caso. Então sabemos que, na verdade, Belsazar era filho de Nabonido, e tem sido aceito que sua mãe era Nitocles, filha de Nabucodonosor. Se essa sugestão estiver correta, então é provável que Nitocles seja a rainha-mãe mencionada em Daniel 5. Agora, sobre o governo do rei Belsazar. Apesar de o texto bíblico chamá-lo de rei, Belsazar não reinava sozinho, pois seu governo era um regime de corregência com seu pai Nabonido. Essa informação foi confirmada por vários documentos babilônicos que foram encontrados, onde seu nome aparece ligado ao de seu pai na divisão do trono. Existem mesmo muitas tábuas e inscrições babilônicas que fazem referência tanto a Nabonido quanto a Belsazar como o príncipe coroado. Algumas delas relatam que Nabonido permaneceu durante um longo tempo afastado da cidade da Babilônia. Existe um livro chamado A Crônica de Nabonido, encontrada nas ruínas da Babilônia, no Iraque, que informa que Belsazar recebeu autoridade do governo sobre o exército e o reino em aproximadamente 556 a.C., enquanto seu pai fazia campanha na região da Arábia Central, onde teria permanecido ali por pelo menos 10 anos. Assim, o relato de Daniel 5 está correto ao se referir a Belsazar como o rei governante na cidade da Babilônia. Então, quando Daniel estabelece datas sobre o período de reinado de Belsazar no capítulo 7 e 8 de seu livro, é possível que ele esteja considerando exatamente esse período de corregência. Algumas inscrições babilônicas descrevem alguns detalhes sobre a administração de Belsazar, principalmente falando sobre seus presentes e agrados para os templos e santuários da Babilônia, de Eraque e Sipar. Há um material considerável que faz referência sobre o rei Belsazar até o 14º ano do reinado de seu pai. Vale ressaltar que foi com ele que houve a escritura na parede e a sua morte em função disso. Os documentos históricos da Babilônia, que fazem referências à queda da Babilônia perante o exército de Ciro, relata apenas que o rei morreu em 539 a.C. Nabonido não foi esse rei, pois ele retornou posteriormente à Babilônia após o Império Medo-Persa já tê-la conquistado e acabou sendo preso. Logo, o rei morto em 539 realmente foi Belsazar. Sobre isso, sem dúvida, o relato bíblico, além de estar perfeitamente sincronizado com o contexto histórico, fornece os melhores detalhes sobre como ocorreu a queda da Babilônia e a morte do rei Belsazar. O livro de Daniel nos informa que o rei Belsazar fez um banquete blasfemo, onde utilizou os utensílios de ouro e de prata que haviam sido tirados do templo em Jerusalém. Ele próprio, juntamente com seus convidados, suas mulheres e concubinas, tomaram o vinho nos vasos sagrados
e deram louvores aos falsos deuses, aos quais ele idolatravam. Aquela foi uma profanação terrível diante de Deus. Isso consta em Daniel 5, do verso 1 ao 4. A Bíblia, então, nos diz que no mesmo instante apareceram dedos de mão de homem que escreviam na parede do palácio. Diante dessa cena, o rei Belsazar ficou completamente apavorado, a ponto de seus joelhos baterem um no outro. Isso consta em Daniel 5, versos 5 e 6. Como não podia entender o que havia sido escrito pela mão misteriosa, o rei Belsazar convocou os encantadores, os caldeus e os feiticeiros e prometeu aos sábios da Babilônia que qualquer um que conseguisse decifrar aquela escrita seria recompensado grandemente. Todavia, assim como ocorreu com o sonho de Nabucodonosor, os sábios da Babilônia não puderam revelar o significado daquela inscrição. Isso consta em Daniel 5, do verso 5 ao 9. Nesse momento, entrou em cena a rainha-mãe, Nitóclis, e falou ao rei Belsazar tudo sobre Daniel. Imediatamente, ele mandou chamar o profeta e lhe informou sobre a escrita misteriosa na parede e sobre os presentes que lhe seria dado caso decifrasse aquele enigma. O profeta Daniel recusou todos os presentes, mas se comprometeu em dar ao rei Belsazar a interpretação da escritura na parede. Antes, também o repreendeu por sua conduta perversa e impenitente, e essa repreensão está em Daniel 5, do verso 17 a 23. Então, o profeta Daniel revelou que aquela escrita misteriosa vinha da parte de Deus, o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, Onipotente, Onipresente, Onisciente, o único Deus, e que seu significado se referia ao juízo de Deus que havia chegado. Daniel falou que a leitura da escrita era Mene, Mene, Tekel e Parzim. E o significado dessa escrita era Mene, contou Deus o teu reino. E olha que ele fala duas vezes, Mene, Mene. Contou Deus o teu reino. Contou Deus o teu reino, indignação. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, ou Parzim, como queira, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. A Bíblia conta que naquela mesma noite o rei Belsazar foi morto e a Babilônia caiu. Dario, o Medo, ficou governando a cidade. Dessa forma, Belsazar foi o último rei do Império Babilônico. Sabe por que eu fiz questão de contar essa história toda? Por que Deus me falara na mente sobre instruir vocês acerca disso? É porque, aos olhos do mundo, os deuses do mundo o protegem. Bel protege o reino deste mundo, aos olhos do mundo. Porém, é possível os Belsazares dos tempos modernos se converter em Baltazares dos tempos modernos. E entender
que podemos até ser rei, governante, mas para o Rei dos Reis, Jesus Cristo. Podemos até compreender que esse Deus nos protege. 1000 caem ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não somos atingidos. Toda a ferramenta preparada contra nós não prevalecerá. Contra os filhos do rei, Jesus, não vale encantamento. E o príncipe das trevas que veio para matar, roubar e destruir, conosco, já convertido, aquele que é rei e que nos protege, o reino que nós temos, ele se vê derrotado, pois sobre a proteção do Rei Jesus, nós, governantes desse reino, somos mais que vencedores. Agora, temos que ter o devido cuidado para que não venhamos a relaxar, a descansar, a pecar, profanar neste templo que somos nós, os utensílios da casa do Senhor, aquilo que ele considera valioso demais dentro de nós, que vale como ouro, que é a sua palavra. A sua palavra vale como utensílios de ouro dentro do templo dele, que somos nós. Porque se profanarmos, tem muito crente profanando, brincando com a palavra, brincando de ser crente, brincando de ser rei. Se profanarmos, chega o tempo do juízo e nós sabemos que está chegando. E ao chegar o tempo do juízo, essas mesmas palavras vai se apresentar diante desses mesmos crentes que estão brincando com os utensílios da casa do Senhor sagrado, a palavra de Deus. Sendo ouvinte e não sendo praticante. Pesado foste na balança e foste assado em falta. E o seu reino será passado para Dario e Ciro, para outro. Deus tirou alguns judeus e enxertou alguns gentios. Deus considerou os judeus ramos naturais e os gentios ramos enxertados. Deus considerou os judeus oliveira natural e considerou os gentios oliveira zambujeira, sem empréstimo algum. Te possibilitou, te oportunou de ser enxertado na oliveira verdadeira, Jesus Cristo, junto aos ramos naturais que se mantiveram ali. Você foi enxertado. Tu não tinha valor nenhum, empréstimo algum. Teu fruto era amargo. Tua produção não dava proveito algum, nem para unção, nem para luz, nem para um bom perfume, nem para unção, nem para azeite,
nem para o óleo fixador. Mas tu foi enxertado para ter valor a tua unção, o teu azeite e o teu óleo fixador. Isso vale como ouro. Porém, se você brincar com esses utensílios ou fazer uso deles para a sua zona de conforto, para a sua zona de deleite, como fez Belsazar, bebendo vinho com as mulheradas, com as concubinas, com os amigos, com as gargalhadas. Se você fizer uso desses utensílios que está dentro do seu templo, dentro de você, templo de Deus, se você fazer uso desses utensílios para sua zona de conforto, sua zona de deleite, pensando somente em você, em si mesmo, pesado será na balança e será achado em falta. E seu reino será passado para outro. Se Deus não poupou os ramos naturais, os judeus, muito menos poupará você, oliveira zambuzeira. Deus não poupou a oliveira natural, os judeus, para enxertar você, que não tinha préstimo algum. Se você não valorizar isso, mais fácil ainda é retirado. Não será poupado. Não é difícil você andar pela rua e ver milhares e milhares de desviados. Milhares e milhares de pessoas dizendo: já fui cristão. Estou afastado, estou desviado. É mais fácil encontrar oliveira zambuzeira retirada da oliveira natural, Jesus, do que judeus desviados, judeus messiânicos desviados. Eu vou ser sincero para você. Até conheço, mas é pouquíssimos. Está arriscado de vocês que me ouvem nem conhecer. Deus mandou dizer isso, porque está chegando o momento do juízo. E chegou o momento de ele nos pesar na balança. Ai de quem for achado em falta. Ai de quem estiver brincando com a palavra de Deus. Ai de quem estiver brincando de ser crente. Ai de quem está rotulando ser crente, mas não se compromete com a seriedade do que é ser crente, do que é ser rei nesse templo. Ai de quem não se compromete a exercer o ofício de rei nesse templo com uma vida regrada, de oração pelo povo de Deus. Isso é santificação. De uma vida de jejum pelo povo de Deus. Isso é santificação. De uma vida compromissada em fazer as obras sociais, como as mulheres dos cônsules fizeram por Jesus e por seus discípulos, como os crentes primitivos venderam suas posses para cuidar dos pobres. Isso é obra social. Ai de quem não estiver compromissado em meditar na palavra, a fim de estar sempre preparado para responder com mansidão e temor toda pergunta que lhe sobrevenha acerca da esperança que há em vós, como está descrito em 1 Pedro, capítulo 3, verso 15. Ai de quem, levando o rótulo de cristão, se torne maldito por se envolver com Jesus Cristo somente pensando nas conquistas terrenas, conforme descrito em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19, se tornando o mais miserável dos homens, o mais digno de compaixão.
pois em Cristo sonha, pede, clama, suplica, até jejua, sobe monte para receber conquistas terrenas, casa dos sonhos, carro dos sonhos, moto dos sonhos, negócio dos sonhos, emprego dos sonhos, casamento dos sonhos, filho dos sonhos, chácara dos sonhos, fazenda dos sonhos, pomares dos sonhos, rancho dos sonhos, casa de campo dos sonhos, mobília dos sonhos. Pesado foste na balança e foste assado em falta. Seu reino será passado para outro. E o que sucede de imediato é morte, como foi naquele mesmo dia para Belsazar. A morte eterna, a morte espiritual. Deus deixou bem claro, está chegando o momento do juízo. Se ponha na balança agora. Faça uma autoanálise. Possa ser que seja assado em falta em você um desejo de meditação na palavra, a fim de aplicá-la. Possa ser que esteja faltando em você um desejo de louvá-lo como ele merece. Fomos chamados e criados para louvar a Deus. Talvez muitos não tenham mais louvado a Deus, seja achado em falta. Fomos chamados para fazer discípulo. Talvez você se encontre em falta. Fomos chamados para crescer na graça e no conhecimento. Talvez você se encontre em falta. Fomos chamados para ser santificado, consagrado, espiritualizado, purificado. Talvez você se encontre em falta. Fomos chamados para pregar o Evangelho a tempo e a fora de tempo. Nas redes sociais, no WhatsApp, no Facebook, no YouTube, no Instagram, no Twitter, na telefonia celular, nas ruas, na igreja. Talvez você tenha se achado em falta. Fomos chamados para meditar na sua palavra de dia e de noite, para registrar sua palavra no coração. Talvez você tenha se achado em falta. Fomos chamados para pesquisar tudo acerca de Deus, conhecer tudo acerca de Deus, saber tudo acerca de Deus, para falar com propriedade. Talvez você tenha se achado em falta. Fomos chamados para ser separados desse mundo, não ter parte com esse mundo, não amar esse mundo, não ficar preso aos entretenimentos desse mundo, às novelas, aos filmes, a nada desse mundo. Talvez você tenha se achado em falta. Fomos chamados para cuidar do pobre e do oprimido, do idoso, da viúva, do órfão, do pedinte, do faminto, do sedento, do doente, do preso. Talvez você tenha se achado em falta. Fomos chamados para orar uns pelos outros, confortar uns aos outros, consolar uns aos outros, instruir uns aos outros. Talvez você tenha se achado em falta. Fomos chamados para estar em comunhão com os irmãos, orando até pelos inimigos. Orando até pelos inimigos. Talvez você tenha se achado em falta. Fomos chamados para, pelo menos, estar compromissado com uma dessas coisas. Com uma dessas coisas, com um desses artigos que santifica, que purifica, que consagra. Talvez você tenha se achado em falta. Fomos chamados para buscar os dons espirituais. O dom de falar em línguas, o dom de profetizar e interpretar, o dom da visão, o dom da revelação, o dom do sonho, o dom de sinais, prodígios e maravilha, o dom da cura, o dom do amor, o dom da fé.
Talvez você tenha se achado em falta. Fomos chamados para sair da zona de conforto, da zona de deleite, da zona de descanso. Não é aqui nosso descanso. Talvez você tenha se achado em falta. Fomos chamados para perdoar todos aqueles que nos ofendem. Talvez você tenha se achado em falta. Fomos chamados para buscar diligentemente sabedoria dos altos céus, que Deus dá a todos que pede deliberadamente. Talvez você tenha se achado em falta. Fomos chamados para buscar o dom do discernimento do Espírito, para discernir que Espírito nos usa, se é o de Deus ou se é do inimigo, ou se é o da carne. Talvez você tenha se achado em falta. Fomos chamados para buscar o dom do discernimento da palavra, pois a palavra não é discernimento próprio, ela é discernida pelo Espírito. Talvez você tenha se achado em falta. Fomos chamados para orar pela salvação dos nossos entes queridos, nossos pais, nossos irmãos, nossos filhos, nossos avós, nossos netos, nossos primos, nossos tios. Talvez você tenha se achado em falta. Fomos chamados para ser carta viva de Deus lida por todos, como um de quem carrega a mensagem do Criador. Talvez você tenha se achado em falta. Fomos chamados para poder andar pela rua e todos dizer, ali vai um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus, a quem eu posso confiar uma oração. Talvez você tenha se achado em falta. Fomos chamados para ser luz para o mundo, iluminar o caminho daqueles que estão em trevas. Talvez você tenha se achado em falta. Fomos chamados para ser lamparina de Deus, cheio do azeite de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. Talvez você tenha se achado em falta. Fomos chamados para tanta coisa que nos santifica, que nos consagra, que nos purifica, que nos faz ser um de quem o Rei Jesus proteja por meio de nós o seu reino. Talvez você se encontre em falta. E se pesado for na balança e for achado em falta, o seu reino será passado para outro, o reino de Deus, que será apenas para os filhos de Deus. Está chegando o momento do juízo. Não seja Belsazar dos tempos modernos. E sim, um convertido igual Belsazar, que não brinca com a palavra de Deus, com os utensílios de ouro no templo, mas pelo contrário, faz dessa palavra um tesouro a ser presenteado ao Rei Jesus, como Baltazar fez ao saber que o Rei Jesus estava vindo do céu para estar íntimo com os homens, conforme foi prometido na palavra de ouro de Deus, a Bíblia. Vamos presentear Jesus com os utensílios de ouro, como Baltazares do tempo moderno. Vamos presentear Jesus com esses utensílios de ouro, de incenso e de mirra, pois ele está vindo de novo para ser íntimo do homem, de novo, dessa vez já num corpo de glória, transformando o nosso também
num corpo de glória, por meio do arrebatamento da igreja. Quem vos fala? Carlos.